Olá, eu sou a Jessie, eu sou pedagoga e orientadora parental e eu falo sobre o desenvolvimento emocional infantil na primeira infância. A importância da gente olhar, cuidar e ajudar a criança a lidar com as próprias emoções, pensando no impacto e na base que ela está construindo na infância, que vai ser a referência dela ao longo de toda a vida dela. Então, toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal e já segue para você não perder. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma pergunta que me fazem bastante e eu gosto de responder explicando o porquê. Porque a decisão é dos pais, é dos cuidadores, né? Eu não decido nada por ninguém. Eu oriento para que você possa tomar as decisões que se encaixam melhor na sua realidade e o que faz mais sentido, né, para a construção dessa relação, para os impactos emocionais que você deseja. Então me perguntam, como que eu faço para tirar a chupeta do meu filho? Vamos lá. Vamos pensar qual o papel da chupeta. Primeiro, antes de tirar, a gente tem que pensar no papel dela. Qual que é o papel? A chupeta, ela tem o papel da sucção. Vamos pensar. O bebezinho, quando nasce, a sucção é um reflexo natural, né? Que está associado ao seio materno, que está associado à alimentação, que é o que ele precisa para a existência do leite materno. E aí a chupeta, ela entra como, entre aspas, uma substituta para essa sucção, né? A gente coloca ela a chupeta porque a chupeta, ela calma a criança. A sucção, ela realmente, ela calma porque a criança associou que tem a questão do leite materno e também a questão do afeto, do colinho, do aconchego da mamãe. Então, a sucção está muito associada numa questão, uma necessidade básica e também afetiva. Então, vamos pensar, se essa criança, ela tá usando muito a chupeta, ela tá precisando dessa sucção, a sucção, ela ajuda na regulação emocional da criança. Ela não tá pura e simplesmente ali à toa, só para a criança chupetar. Não, ela tá associada à sucção e a essa necessidade emocional. Chupeta, ela tá associada a uma necessidade emocional. Então, quanto mais a criança usa, mais ela tá precisando se regular emocionalmente. Vamos pensar na criança pequenininha, às vezes até maiorzinha, que ainda mama no peito, e aí às vezes ela se desregula, acontece alguma frustração, chora, e aí ela usa o seio materno para se regular, que é o que acalma ela, realmente, a sucção e o colinho da mamãe, o aconchego. Quando a criança não mama mais, muitas vão para a chupeta, que é essa sucção, que é essa regulação. Tô frustrada e tal, deixa eu falar, a criança automaticamente ela vai se sentir melhor, ela vai se sentir porque ela fez essa associação, né, do se acalmar. Ela tá usando a chupeta como um recurso para ela se acalmar, porque ela ainda não consegue sozinha. Lembrando, a criança não tem o cérebro maduro ainda. Ela precisa do adulto para se autorregular, para conseguir lidar com as próprias emoções. E aí ela vai usar os recursos que ela tem. A criança que chupa a chupeta, ela vai usar a chupeta como um recurso para lidar com as suas frustrações, com as suas emoções, que ainda é muito confuso para ela. Se a criança está usando muito a chupeta, a criança maiorzinha e tal, a gente tem que olhar o porquê disso. Por que essa criança está precisando tanto dessa regulação externa? Claro, ela precisa porque ela não consegue lidar. Mas por que ela está usando muito o recurso da chupeta? Né? Porque nós adultos temos esse papel na vida dela. Somos nós que somos os correguladores. Nós que vamos ajudar ela a lidar com as emoções. Por que ela está resgatando tanta chupeta? Como que está essa relação? Como está o tempo de qualidade com essa criança? Então, antes de tirar essa chupeta, a gente tem que pensar o papel dessa chupeta. A chupeta é de regulação, não é à toa, né? A chupeta está ali por um motivo. Então, se é autorregulação, se é a questão emocional, o que a gente pode fazer? Eu tô passando menos tempo. Vamos tentar achar um tempinho de passar mais tempo com essa criança, fortalecer, na verdade, o vínculo afetivo com essa criança, os momentos com essa criança, criar outras possibilidades de para ela entender que quando ela precisar dessa regulação, ela vai correr pro colo da mamãe, ela vai correr pro colo do papai, ela vai correr pro colo da vovó, dos cuidadores, enfim, ela vai correr para alguém, porque ela confia nessa pessoa e ela sabe que ela vai ter esse retorno e esse acolhimento, que é o que ela precisa para se regular. E aos poucos, para ela mesma ir se desvinculando dessa chupeta. E aí a gente pode fazer de uma forma mais, ao invés da ruptura, né, para pensar em gerar até questões mais traumáticas, porque você não pode tirar uma coisa que a criança está usando como recurso emocional
e não colocar nada? A gente não pode fazer isso. Isso é muito mais traumático do que deixar a criança com a chupeta. Ao contrário, a gente tem que pensar o papel da chupeta e aí pensar como que a gente vai, aos poucos, tirar a força da chupeta, pensando, se a chupeta tem um papel de autorregulação, tem um papel de recurso emocional, o que a gente vai colocar em troca? É o colo? É mais tempo com a criança? São maneiras de fortalecer para que a criança perceba que ela não precisa tanto da chupeta. Então, faça combinado se a criança for maiorzinha. Ao invés da chupeta todo o tempo, deixa a chupeta só pra noite, deixa em algum momento a criança associar a chupeta naquele momento. Nos outros momentos que você se sentiu angustiado, que você se sentiu frustrado, a mamãe tá aqui. Vem, a mamãe tá sempre com você. É importante conversar, por mais que a criança seja pequenininha, a gente acha que ela não entende, mas conversa. Fortaleça esse laço para a criança entender que a chupeta tá sendo diminuído o tempo de uso dela, mas a criança não tá ficando sozinha, tendo que lidar com essas frustrações, não tendo recurso nenhum, não. Você vai construindo outro recurso que é justamente o recurso que ela precisa, que ela procura na chupeta, que é essa corregulação, que é esse apoio emocional. Então a gente tem que pensar sempre isso, a importância. Não é pura e simplesmente tirar a chupeta. Pense, identifique na sua criança qual que é o papel da chupeta, por que ela tá usando tanto, o que tá faltando, o que ela tá buscando. E fortaleça o vínculo e dê alternativas para essa criança conseguir se autorregular não, porque ela é pequenininha, mas se regular, para ela entender que ela vai ter ajuda, ela vai ter essa corregulação, não necessariamente na chupeta, mas nas pessoas que ela tem de referência, papai, mamãe e cuidadores principais. Então a criança precisa primeiro fortalecer esse vínculo para ela entender que ela vai ter esse suporte emocional para depois ela conseguir se desvincular da chupeta. Se a gente tira a chupeta e não coloca nada em troca, a gente pode até gerar aspectos realmente traumáticos, porque a gente está tirando um recurso da criança lidar com a própria emoção e não está colocando nada no lugar. Então, o que ela faz? Ela não tem maturidade para lidar e tirar o único recurso que ela conseguia se acalmar, que era a chupetinha. Imagina, né? É uma criança tão pequena, isso não vai ter uma marca positiva. Então, é importante, como adultos, nós temos a responsabilidade. Nós temos a nossa função é justamente isso, ajudar a criança a ir lidando com as emoções. A gente vai cuidando das nossas emoções, cuidando das emoções da criança, para ela ir aprendendo a lidar com as próprias. Mas antes dela aprender a lidar com as próprias, pensando que o desenvolvimento emocional dela e cognitivo ocorre numa frequência diferente, né? Tem o seu próprio ritmo e vai demorar alguns anos. A criança, o cérebro maduro, a questão da maturacional, ele vai ser, entre aspas, concluído na vida adulta. Então a criança muito pequena, ela realmente vai ter uma dificuldade. Ela ainda não tem, na verdade, habilidades para conseguir se regular sozinha. Por isso que ela precisa do adulto. Por isso que a responsabilidade de lidar com as emoções, de cuidar das emoções, é do adulto. Então, vamos pensar nisso. Ao invés de pensar em tirar a chupeta, como que eu vou ajudar essa criança a substituir, a suprir o que ela precisa e ela tem buscado na chupeta. Então, eu tenho que me colocar como responsável para construir essa ponte, para construir esse recurso para a criança. Ao invés de procurar a chupeta, me procurar. Ao invés dela precisar desse recurso externo, desse objeto, para se regular, para se sentir melhor, para se sentir bem depois de uma frustração, que ela me procure. Seja para um abraço, seja para chorar do meu lado, seja para... Enfim, o que ela necessitar, cada criança tem uma forma. Então, antes de tirar a chupeta, entenda qual o papel da chupeta na vida do seu filho.